Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar um caso para vocês que aconteceu em 2009 e o que mais chama a atenção é que essa jovem ligou para a emergência, mas mesmo assim isso não foi o suficiente. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que são um mistério ainda de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, é fundamental, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Alyssa McLamory. Alyssa Angelique McLamory estava com 21 anos em 2009. Ela era membro da tribo Aleutes. Ela fazia parte de uma família grande e unida, e era incomum que ela ficasse fora de contato com alguém por mais do que algumas horas. Muitas vezes, ela passava grande parte do seu dia cuidando da sua mãe, chamada Grace, que sofria de uma doença autoimune e precisava de muitos cuidados. Alyssa também era mãe de uma garotinha chamada Neve, que estava com apenas 3 anos em 2009. Alyssa morava com a sua família em Kent, Washington. De acordo com Bárbara, sua avó, Alyssa geralmente saía por algumas horas antes de voltar para casa para verificar sua mãe e filha, mas alguma coisa muito estranha aconteceu em abril daquele ano. No dia 9 de abril, Alyssa não estava em casa quando recebeu uma ligação de sua avó pedindo que ela voltasse, pois sua mãe estava com a saúde muito debilitada e na reta final da vida. Ela disse para a avó que já estava voltando para casa, mas alguma coisa aconteceu e ela não voltou na noite daquela quinta-feira. Na manhã seguinte, a família de Alyssa estava ficando cada vez mais nervosa, pois não havia nenhum sinal da jovem desde a noite anterior e ela não atendia ao celular. Para desespero da família, as coisas ficaram ainda piores, quando a polícia bateu na porta da casa da família naquela noite. Os policiais explicaram que estavam verificando Alyssa, pois receberam uma ligação de emergência de seu celular por volta das 9h15. A ligação durou apenas cerca de 10 segundos, tempo suficiente para um despachante ouvir uma mulher pedindo ajuda. A linha caiu antes que o despachante pudesse responder. Como o celular de Alyssa não estava equipado com GPS, a polícia não conseguiu identificar a localização exata da pessoa que ligou para a emergência. Eles foram capazes de determinar que a chamada se originou em algum lugar em Kent, Washington, mas não conseguiram reduzi-la a uma área específica. Depois de saber que o telefone estava registrado pelo nome de Alyssa, eles decidiram responder ao endereço de sua casa na esperança de encontrá-la lá, mas ela não estava. Antes da polícia chegar na casa da Alyssa, sua família já estava muito nervosa e preocupada porque não fazia parte do comportamento dela ficar tanto tempo fora e também não se comunicar com a sua família. Depois que eles souberam que ela ligou para a emergência, com certeza todo mundo ficou muito desesperado. Eles imaginaram que alguma coisa muito terrível aconteceu com ela, então eles registraram ela como uma pessoa desaparecida. Infelizmente, a saúde de Grace piorou e ela faleceu naquele domingo, dia 12 de abril, 3 dias depois que Alyssa foi vista pela última vez. Ao longo de seus momentos finais no hospital, os membros da família continuaram a ter esperança de que Alyssa entrasse pela porta, mas infelizmente não aconteceu. Eles sabiam que nada a impediria de estar com a sua mãe. O fato de que não havia sinal dela os levou a acreditar que Alyssa estava sendo mantida em algum lugar contra sua vontade ou que algo pior já tivesse acontecido. Embora a família dela estivesse desesperada para encontrá-la, os funcionários do departamento de polícia estavam menos preocupados. Eles não estavam tão preocupados porque a Alyssa já era uma adulta que podia sair de casa no momento que quisesse, ela não era mais uma adolescente e que se ela fosse o caso seria completamente diferente. Então eles também não sabiam se realmente foi ela que fez a ligação para a emergência. Eles sabiam que foi feito pelo celular dela, mas eles não conseguiram identificar a voz, se era realmente dela, até porque foi uma ligação muito rápida, mas a família tinha certeza absoluta de que foi ela que fez a ligação.
O fato de seu celular ter parado de receber ligações alguns dias depois que ela desapareceu levou os familiares a acreditarem que algo estava terrivelmente errado. Alyssa estava desaparecida há uma semana quando o Departamento de Polícia de Kent fez seu primeiro apelo público por informações sobre o seu desaparecimento. Um pequeno artigo apareceu em um jornal local em 17 de abril de 2009. Detalhando o fato de que o celular de Alyssa fez uma ligação para a emergência um dia depois de ela ter estado em contato com a sua família pela última vez. Os investigadores indicaram que estavam preocupados que Alyssa pudesse estar em algum tipo de problema e pediram a qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre a mulher desaparecida para ligar para eles. Finalmente, uma pista apareceu. Uma testemunha se apresentou e relatou ter visto Alyssa pouco antes dela ser dada como desaparecida. Ela estava com um homem branco mais velho, de 50 a 60 anos, cerca de 1,70 de altura e mais ou menos 80 quilos. O homem estava dirigindo uma caminhonete verde. Outra testemunha relatou ter visto Alyssa na sexta-feira, 10 de abril. Ela estava perto do cruzamento de duas avenidas da cidade. Ela foi abordada por um homem que dirigia uma caminhonete verde, modelos dos anos 90, possivelmente com placa de Oregon. A testemunha não conseguiu dar uma descrição do motorista e não ficou claro se esse avistamento foi antes ou depois que Alyssa fez a ligação para a emergência. No momento do desaparecimento, Alyssa não possuía veículo próprio. Ela dependia de transporte público ou de seus amigos quando precisava ir a algum lugar. Era possível que ela tivesse aceitado uma carona para casa com a pessoa errada na noite em que ela desapareceu. O cruzamento, onde ela foi vista pela última vez, fica perto da Interestadual 5, que liga Washington com Oregon e Califórnia. Se alguma coisa aconteceu por lá, ela poderia estar em um estado diferente antes que sua família soubesse que ela estava desaparecida. Os investigadores seguiram essa pista em potencial, mas não se aproximaram de encontrar Alyssa. O desaparecimento dela não ganhou força com a mídia local, mas sua família se recusou a desistir de buscar por ela. Tina Russell, tia de Alyssa, assumiu como missão manter o caso dela atualizado aos olhos públicos. Tina tinha sido mais mãe do que tia para Alyssa, e elas sempre tiveram um relacionamento extremamente próximos. Ela estava determinada a encontrar sua sobrinha, que ela descreveu como sendo uma jovem muito engraçada e feliz. Alyssa era uma mãe dedicada. O pai da criança morava com ela e com sua família, e ambos estavam extremamente envolvidos na criação da garotinha. Ele estava em casa com a filha quando Alyssa desapareceu, e tinha certeza de que ela não teria desaparecido voluntariamente. Alyssa simplesmente amava demais sua filha. Embora gostasse de passar o tempo com seus amigos e às vezes saísse para festas, cuidar de sua mãe e de sua filha sempre foi sua principal prioridade. Com o passar do tempo, sem nenhum movimento no caso de Alyssa, sua família ficou frustrada com a falta de ação do Departamento de Polícia de Kent. Eles pareciam estar fazendo pouco para localizar ela. Seu caso esfriou quase imediatamente. O sargento Tim Ford, um dos detetives originais designados para o caso, observou que a ligação para a emergência feita por Alyssa era algo que o assombrava. Embora a gravação nunca tenha sido divulgada, pois o caso ainda é considerado uma investigação aberta, o detetive confirmou que parecia que Alyssa estava pedindo ajuda antes que a ligação fosse desconectada. Ele estava incomodado com o fato de que aquelas podiam ser suas últimas palavras. Apesar de sua preocupação, os investigadores nunca conseguiram desenvolver nenhuma pista confiável sobre o que poderia ter acontecido com ela. Tina disse ao repórter que na ligação para a emergência, Alyssa pode ser ouvida pedindo ajuda e foi interrompida por uma voz masculina dizendo algo como "Eu vou te machucar". Tina não teve permissão para ouvir a gravação, mas recebeu uma transcrição dela. Se houver de fato uma voz masculina ao fundo, isso praticamente elimina qualquer possibilidade de Alyssa ter fugido de casa. Em abril de 2019, a família de Alyssa realizou uma vigília pública para marcar o 10º aniversário do seu desaparecimento. O pai de Alyssa chorou quando tentou falar sobre sua filha desaparecida. Mesmo depois de uma década, a dor de perdê-la ainda era evidente, mas ele afirmou que estava segurando a esperança de que Alyssa ainda estivesse em algum lugar. Tina notou que o passar dos anos não fez nada para aliviar a dor da família. A dor da família só tinha piorado ao longo do tempo. A família só queria respostas. Em junho de 2019, a patrulha do estado de Washington anunciou um esforço renovado para encontrar Alyssa.
Sua foto foi colocada em 3 outdoors comerciais, em caminhões, como parte do programa Homeward Bound. Embora o programa tenha apresentado anteriormente apenas crianças desaparecidas, a gerente de segurança do programa disse que, depois de analisar o caso de Alyssa, sentiu que precisava da exposição adicional que o programa poderia fornecer. Os caminhões funcionam como outdoors móveis, com fotos de Alyssa, junto com o número de telefone da polícia. Na apresentação de junho de 2019, de um dos caminhões, um porta-voz da patrulha do estado de Washington disse que queria que a família de Alyssa soubesse que não a esqueceram. Tina também falou no evento, observando que, embora tenha perdido a fé na aplicação da lei, ela estava feliz com o programa e ficou ainda mais feliz quando soube que as ligações poderiam ser construídas entre os departamentos de polícia e as comunidades que eles atendiam. Além de ser o primeiro adulto apresentado no programa, Alyssa também foi a primeira nativa americana desaparecida a aparecer em um de seus outdoors, uma vez que um estudo recente financiado pelo governo federal descobriu que as mulheres nativas americanas têm até 10 vezes mais chances de serem assassinadas do que o resto da população. Isso marca um desenvolvimento importante. Tina acredita o trabalho feito por Missing and Murdered Indigenous Women, uma coalizão para acabar com a violência contra mulheres nativas, para ajudá-la a manter o desaparecimento de Alyssa aos olhos do público. Embora ela permaneça esperançosa de que Alyssa ainda esteja viva, ela admite nesse momento que só quer respostas. Tina acredita que alguém, possivelmente mais de uma pessoa, está mantendo um segredo sobre Alyssa. É hora de você se apresentar, disse ela. É hora de dizer a verdade e tirá-la de sua consciência. A polícia ainda busca qualquer informação sobre o desaparecimento de Alyssa e o caso continua aberto e sem solução. A tia dela fez uma página no Facebook onde eles colocam ali as notícias mais recentes, deixam o público informado sobre os últimos acontecimentos desse caso. Apesar de já ter passado mais de 10 anos, a gente vê que a família não desistiu e que a polícia também não desistiu de encontrar alguma pista, alguma coisa do que aconteceu com essa jovem naquela noite. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso complicado onde a gente praticamente não tem pista, mas o que mais assombra nesse caso é a ligação que ela fez para a emergência. Se aquilo ali foi verdade, que um homem disse que queria machucá-la, isso deixa claro o caso ainda mais grave, possivelmente, né, a gente imagina num assassinato, alguma coisa, o que a gente ainda tem esperança de que ela seja encontrada viva, mas se isso for verdade, a chance dela ser encontrada viva diminui bastante. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.